Como escrever um relatório de classe em 2020? Com lágrimas. Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Stephanie e hoje juntos nós vamos tentar escrever um relatório. Eu sei que esse ano foi repleto de desafios, foi tanta coisa que aconteceu e também não aconteceu no nosso planejamento que fica muito mais difícil escrever um relatório, mas a gente precisa. O que é um relatório de classe? O relatório nada mais é que um documento que tem que ser descritivo e detalhado sobre o que aconteceu por um período. Tem escola que faz por bimestre, tem escola que faz semestral. Cada escola tem o seu jeito de fazer e construir e desenvolver o seu relatório. Mas todo relatório, quando a gente for escrever, a gente tem que pensar que os pais, a família, quem estiver lendo o relatório não estava com a gente naquele momento na sala de aula. Não passou por aquele projeto, não conhece a turma e não sabe como que o próprio filho responde à língua, àquela atividade, ao que está acontecendo no ambiente. Por isso que a gente tem que detalhar e descrever as coisas muito bem no relatório e tomar cuidado para não usar as palavras pedagógicas. Por exemplo, desenvolvi X atividade para trabalhar melhor a coordenação motora fina dele. Que é coordenação motora fina? Não, você precisa falar, olha, a gente fez essa brincadeira com a esponja num dia que estava quente, para poder melhorar os movimentos dos dedos, fortificar, refinar o movimento do pulso, e aí você vai descrevendo a situação e explicando para que você fez. Não precisa usar o pedagogês. Como eu já tinha falado, cada escola tem o seu jeito de apresentar um relatório para as famílias. Cada coordenadora também tem o seu jeito de ter um relatório pronto. Tem umas que querem com xizinho, já trabalhei aqui em escola que era só xizinho, tem escola que pede uma redação, tem escola que pede para ser um pouco mais objetiva. Então, antes de mais nada, você precisa saber como que a sua escola quer que isso seja feito. Mas como o relatório de 2020, a gente está numa pandemia, como que a gente observa algumas coisas assim, através da tela, eu vou falar para você mais ou menos agora. O que eu gosto de fazer é anotar num papel ou num arquivo do Word todos os objetivos que está na BNCC da faixa etária que eu dou aula, que eu preciso ou precisava desenvolver durante esse ano. Beleza, então eu escrevo tudo nesse documento, junto com o meu planejamento anual. Eu dou uma olhadinha e falo, vixe, isso aqui não consegui ver, isso aqui não tem como, isso aqui eu não consegui observar, não vou conseguir fazer. Por exemplo, uma questão social. Como é que você vê ali através da tela? Algumas vezes até dá, mas normalmente não dá para você ver. Então, depois que você anotou todos os seus objetivos da BNCC, você vai anotar tudo que a sua criança alcançou e também o que ela não alcançou. A gente ficou muito tempo afastado e muita coisa a gente não conseguiu fazer. Os pais sabem disso e a escola também, ou pelo menos deveria. Então, tudo bem, algumas coisas a gente não conseguiu fazer. Então, a gente tem que deixar isso documentado também, porque o ano que vem, o professor do ano que vem vai ter esse relatório e vai falar: fulana não conseguiu observar se a cicrana consegue fazer isso. Então, eu já sei que eu preciso colocar isso no meu planejamento, nas minhas estratégias e ver se eu consigo enxergar esse objetivo de desenvolvimento nesse momento agora. Então, a gente precisa colocar isso no relatório. Quando você tiver todos esses objetivos anotados, você vai estabelecer algumas atividades que vão te auxiliar, que vão te ajudar a observar essas coisas, que é o que você faria também na sala de aula. Então, deixa eu ver se a minha criança consegue contar uma história com começo, meio e fim. Então, eu vou mostrar algumas fotos para ela e vou pedir para ela me contar o que está acontecendo nessa foto, por exemplo, me contar como é que foi o dia dela. Também dá para fazer isso através das telas, nas aulas online. Então, você pega, eu faço isso, então eu pego uma imagem, coloco no PowerPoint de uma criança brincando na chuva, por exemplo, e aí eu falo pro meu aluno, em inglês, né? Can you tell me what's happening here? Once upon a time, então era uma vez, me conta
Me conta sobre essa figura, essa imagem, o que será que está acontecendo? E aí a gente vai desenvolvendo uma história. Então aí eu já consigo observar a linguagem. Esse campo de experiência é tão importante também da imaginação. No seu relatório é muito importante você nunca utilizar a palavra é. Eu vou usar o meu nome. A Stephanie é uma criança falante. Tá bom, eu sou. Tá, tudo bem, eu sou agora, nesse momento. Mas pode ser também que seja uma fase da minha vida, que eu estou passando, que eu estou falante. Na verdade, isso foi a vida inteira já. Mas assim, a gente não pode assumir que a criança é aquilo. A gente, inclusive como adultos, a gente está em constante mudança, transformação. Então o ideal é a gente falar está, e falar o que está acontecendo. Não falar ela é carinhosa. Descrever esse momento que você consegue ver que ela é carinhosa, entendeu? Esses são os steps que eu uso quando eu preciso fazer um relatório, quando eu preciso observar a criança. Aí você fala, mas Stephanie, como é que eu faço isso através da tela? Desse mesmo jeito que eu te falei. Então, resumindo, você vai pegar os objetivos da BNCC, você vai escolher alguns que você consegue observar, que você provavelmente não conseguiu observar até agora, pega um de cada campo de experiência, pensa numa atividade que você vai conseguir desenvolver, informa os pais, informa, fala pra eles assim, olha, esse momento agora não ajuda ela a escrever a palavra, porque eu sei que isso tá acontecendo também, deixa que eu vou falar com ela, por favor, né, vai conversando com a mãe e com o pai também, e pede esse momento de você e a criança. Se você tiver uma turma cheia, tenta estabelecer alguns minutos para cada criança, para você ir conversando, para você ir observando essas coisas. Eu vou ler para vocês, brevemente, porque ficou um pouco comprido o meu relatório, de como ficou o relatório do primeiro bimestre. Eu gosto de sempre começar com um poema, ou com algum trecho, de uma frase de algum pedagogo, alguém que tem relação com o que eu tô querendo falar no meu relatório. A minha criança tem 2 anos, então ela tá numa fase bastante de desvendar o mundo e participar do faz de conta. Então, nesse relatório, eu utilizei um poema que é do Mário Quintana, Lili Inventa o Mundo. Eu vou deixar ele aqui na descrição, que eu amo dele de paixão. Então você pode começar desse jeito, você pode começar agradecendo a parceria da família, agradecendo porque tudo que a gente passou esse ano, que a gente nem sabe como é que vai ser o ano que vem, a família correu junto com você. Não vai me colocar correu junto com você no relatório. Então, por exemplo, eu coloquei assim: esse primeiro semestre de 2020 está se tornando um desafio para todos nós. E nós, em parceria com vocês, a família, nos reinventamos, aprendemos novas formas de ensinar, maneiras de ouvir o outro e a nós mesmos. Entendemos ainda mais a importância do olhar, de um abraço, o quão rico é o ambiente escolar que proporciona, além dos desenvolvimentos dos conteúdos, interação social para todas as crianças. No início do ano, tivemos a oportunidade de nos conhecer e conhecer a rotina escolar, porque aqui eu falei um pouquinho sobre a adaptação, de como foi no começo do ano. Então eu falei sobre isso, como é que foi estabelecer a rotina. E aí você fala assim, mas Stephanie, tudo bem, entendi como até eu vou começar, mas como que eu explico para os pais os campos de experiência, né? Como que eu falo, o que eu observei? Bom, eu fiz um outro relatório para uma outra observação que eu fiz e eu fiz exatamente dessa maneira assim. Primeiro eu expliquei para que serve o relatório, para que serve o plano de ação, que é um outro documento que a gente pode falar sobre isso também para as crianças. Então eu fiz assim: o propósito do plano de ação é explicar como foi realizadas as observações feitas no dia, e aí eu coloco o dia, ou o mês, ou o bimestre, e aplicar estratégias e atividades para desenvolver os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Vai que os pais querem pesquisar, né? Então tá lá. A BNCC é um documento, e aí eu falei, né, do que é o documento, que é para nortear as nossas escolas, as nossas aulas, nosso currículo, blá, 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 blá. E aí eu começo dessa maneira. Começamos com um campo de experiência chamado o eu, o outro e o nós. Esse campo diz essencialmente que a criança aprende quem ela é e aprende no convívio social a se diferenciar das outras pessoas,
Afinal de contas, é apenas convivendo com outras pessoas que você conseguiu se diferenciar do mundo. Então eu dou uma breve explicação do que fala esse campo, e aí eu falo o que eu consegui observar dos objetivos desse campo. Então, quer ver? Podemos observar que a Stephanie demonstra atitudes de cuidado e solidariedade na interação com os adultos, organiza a mesa para as refeições, consegue contar uma quantidade pequena de objetos para o número de pessoas. Isso está tudo dentro dos objetivos. Isso foram coisas que eu observei e aí você vai escrevendo. Durante a refeição, comunica-se com os adultos, conta acontecimentos do dia com detalhes e às vezes confunde o antes, o hoje e o amanhã. É importante a gente explicar o que a criança não consegue fazer, mas você percebe que eu não falei, ela não faz, ou ela fracassou, ou ela não faz ainda. Você descreve o que foi que aconteceu. Então, às vezes, em vez de dizer amanhã, ela fala ontem. Ok. E aí você pode dizer, incentivei ela a contar uma história, a utilizar a palavra ontem, antes, durante. Nessa atividade eu pude observar que ela se familiarizou com as palavras. E aí você vai continuando a escrever sobre isso. Eu gosto muito de fazer esse tipo de relatório descritivo e corrido, porque aí, se você colocar em tópicos, o pai ele vai ler assim, tá, é matemática. Ele leu o que ele quer. Aí ele leu exatamente o que ele quer. Se ele lê de uma vez, como se fosse uma redação, ele vai entender o corpo do relatório, a descrição. O pai e a mãe, quem estiver lendo, o cuidador, vai conseguir entender qual foi o seu raciocínio para desenvolver todas as habilidades da criança. Vou ler mais um parágrafo para vocês do campo de experiência de traços, sons, cores, formas. Então, depois que eu fiz aquela pequena explicação do que é esse campo de experiência, a Stephanie ama manusear diferentes materiais, ela explorou as bolinhas de gel, transferindo elas para cada pote. Ela cortou algumas, demonstrando destreza ao segurar as escorregadias bolinhas. Fez formas com a massinha, como bolinhas e minhocas, contando uma breve história. E aí eu contei a história que ela contou. Perceba que quando a pessoa lê o relatório, ela vê que a pessoa, que eu no caso, realmente conheço a criança, porque teve observação. A gente não consegue fazer um bom relatório com detalhes, com descrição, se a gente não faz isso. Então, se você não tá fazendo isso ainda, ó, corre atrás. Depois que eu faço todas essas descrições das atividades, dos projetos, eu tento incluir também alguma frase que a criança falou ou algum momento que eu vi que ela olhou diferente. Por exemplo, estou falando sobre animais, ela olhou diferente por uma imagem e lembrou do cachorro que ela tem em casa e falou o nome, enfim. Alguma coisa bem pessoal eu tento também incluir. Eu coloquei, por exemplo, que eu observei que ela gosta muito dos livros, manuseava os livros na sala, que quando a gente tem as nossas aulas online, ela gosta de mostrar o livro que ela tá lendo. Então, minha sugestão é que existam mais momentos de leitura, mas que não precisa ser só contação de história só com livro, que a gente pode fazer contação de boca, né, oral, que a gente pode inventar histórias e o quanto isso é ótimo para a criança. Então, eu faço sempre uma sugestão do que a criança pode sempre melhorar, não só a criança, a família também, porque a gente vai se reconstruindo, construindo e se transformando. Para finalizar, eu sempre agradeço a família, e esse não vai ser diferente nesse relatório desse ano, agradecendo porque a gente passou por um desafio cheio de obstáculos que a gente ainda tá tentando aprender o que a gente tá fazendo. Eu coloco também ao longo do relatório os projetos que não foram possíveis, não teve conclusão, então a gente começou um projeto de livro, a gente começou a fazer um projeto sobre emoções, um projeto de natureza, mas a gente não conseguiu desenvolver devido à pandemia. Você precisa tranquilizar a família também. Eu sei que se você fizer um relatório também totalmente descritivo desse jeito, a família já vai falar, nossa, tudo bem, ela conhece minha filha, eu sei que alguma coisa foi feita esse ano, porque alguns pais devem estar achando que não foi, mas e aí você tranquiliza ela no final falando que a escola, que a próxima professora do ano que vem vai dar continuidade para desenvolver todos os objetivos, todas as habilidades de aprendizagem da criança dela, do filho, da filha dela, porque a escola tem esse processo
de andamento, de construção. O que é feito num ano não acaba ali. A próxima professora doutoranda ela vai desenvolvendo, porque isso também tá na BNCC. Eu sei que esse momento tá sendo super difícil e que algumas professoras têm, sei lá, 25 relatórios para fazer, mas tenta fazer um pouquinho por dia, senta, pensa bem naquela criança, não tenta fazer uma coisa, sabe, copia e cola, tenta organizar um outro horário no seu schedule. Ah, mãe, posso entrar a 1 hora com a fulana, só eu e ela, para eu poder conversar um pouquinho com ela? Porque aí nesse momento você vai conseguir observar muito, muito, muito melhor essa criança. E o seu relatório vai ficar rico, cheio de detalhes e dá pra ver que foi feito com coração e com bastante atenção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga sua que também tá, tipo, surtando nesse momento de fim de ano, de fazer relatório. Ou talvez ela já fez, mas ela quer dar uma revisada. Então, acho que esse vídeo vai ajudar você e vai ajudar ela também. Tchau, gente!